Hoje é culto de ceia e eu quero falar sobre algo que eu acho muito importante. E muita gente não entende a ligação e tem muita gente que acha esse assunto muito polêmico, mas como pastor a gente sente a necessidade de trazer uma luz sobre o assunto, para que você entenda o que a palavra de Deus realmente ensina. Então eu quero te convidar a entender algo e eu quero que você abra a Bíblia lá em Gênesis 14. Nós vamos ler do versículo 18 até o 20. Nós vamos falar sobre finanças, provisão e multiplicação. E vamos ver a relação da ceia do Senhor com o dízimo. Esse princípio da ceia, de ser corpo, de reconhecer a obra de Deus, de reconhecer o sacrifício de Cristo, ele é anterior a Cristo, ele é profético no Velho Testamento. E o dízimo nasce lá com um princípio. Dízimo não é lei. Dízimo nem está nos 10 mandamentos. Você nunca leu lá nos 10 mandamentos, e darás a 10ª parte. Não está escrito nos 10 mandamentos, o dízimo. Dízimo é um princípio que Deus ensinou ao seu povo, para que o seu povo não fosse roubado. Para que nenhum espírito maligno tivesse acesso às finanças do seu povo. Deus instituiu uma proteção ao povo de Deus através do dízimo. E nós vamos caminhar pela palavra de Deus para que você compreenda esse princípio, que não é uma lei, mas é um princípio eterno de Deus. Nunca foi abolido e permanece até os dias de hoje, e nós vamos acompanhá-lo. Veja só o que diz lá em Gênesis 14, 18 a 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Interessante isso aqui, né? Num dia em que Melquisedeque, que é uma tipificação de Cristo, alguns estudiosos acham que é uma teofania de Cristo, que é o próprio Cristo que se manifestou lá, em teofania. Quando ele ainda era o verbo, ainda não era homem, ele era o verbo de Deus, que estava com Deus, e ele era Deus, e ele se manifestou em Melquisedeque. Muitos estudiosos creem isso. Outros não creem, outros pensam diferente, pensam que ele era realmente só um sacerdote, mas a Bíblia diz que ele não tinha genealogia, não sabiam de onde ele veio, nem para onde ele terminou. Não tem fim Melquisedeque na história bíblica. E isso é relatado depois no futuro lá pelo escritor de Hebreus também. Então Melquisedeque representa Deus e ele representa Cristo. E olha só o que ele traz para Abraão. Abraão tinha um sobrinho que vivia incomodando ele, achava que ele era abençoado e ele podia tratar o Abraão do igual para igual. Ele não entendia que Deus chamou Abraão e por ele andar com Abraão ele era abençoado. Ele pensava, eu sou abençoado, multiplica meu gado também. E começou eu e Abraão, sabe, os nossos pastores estão tendo problemas. Seus pastores estão ocupando muito espaço. E o Abraão disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos separar as duas coisas. Amados, tem muita gente hoje no reino de Deus que anda do lado de um abençoado e ele pensa que a bênção está nele. E ele desrespeita o abençoado. Isso vai te trazer consequências, cuidado. Quando você anda com alguém que Deus chamou com um propósito, não pense que o propósito que Deus deu na vida daquela pessoa está na sua vida. Honre os chamados de Deus e os propósitos de Deus. Mas esse Ló saiu, então, e Abraão
fez algo que nós vamos aprendendo aqui nos dízimos depois. Ele disse: tudo bem, Ló, você escolhe para que lado você quer ir e eu fico com o lado que você não quer. Tinha a montanha e a campina verdejante. Ló olhou e disse: eu quero a campina verdejante. Abraão disse: tudo bem, vou para a montanha. E foi para a montanha. Abraão estava dizendo para Ló assim: querido, quando Deus me chamou, Ele disse que Ele é o meu Deus e o meu abençoador. Então, se eu vou para a campina, meu Deus abençoa. Se eu vou para a montanha, Deus me abençoa. Ló pensou: eu não tenho essa promessa, eu vou para onde eu acho que eu vou ser abençoado. E foi. Só que não, né? Um dia teve uma guerra entre 4 reis e 5 reis, e Ló e toda Sodoma e Gomorra, tudo foram levados cativos. E Abraão foi e combateu, juntou seus 318 homens que ele tinha treinados para cuidar dos seus rebanhos, para proteger o seu clã, e levou esses homens junto com alguns amigos que faziam parte daquela terra, e derrotaram aqueles reis, resgataram tudo que eles tinham levado de Sodoma, Gomorra e de todas aquelas cidades vizinhas. E quando eles vinham voltando com os despojos, com toda aquela vitória, veio ao encontro de Abraão, Melquisedeque. E ele veio trazendo pão e vinho, um tipo de Cristo, mostrando duas coisas que tipificam Cristo sempre: o pão, o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo. Quando esse rei de Salém, que é uma tipificação de Cristo também, ele vem, ele tem títulos, ele é chamado de rei de justiça. Jesus é o rei da justiça. Ele é o rei de Salém, ou o rei da paz. Jesus é o rei da paz. Os títulos que ele tem são títulos que estão em Cristo Jesus também. Abraão reconhece esse sacerdote do Deus Altíssimo e dá a ele o dízimo de tudo quanto ele tem. Com isso ele está dizendo: esse Deus Altíssimo, que vai me dar provisão no seu pão, no seu corpo, esse Deus que vai me dar provisão de perdão no seu sangue, isso é profético já naquela época. Ele merece ser reconhecido como meu Senhor e Deus. Então, a atitude de Abraão foi dizer: eu não sirvo a Mamon, eu sirvo a Deus. E ele deu o dízimo para dizer ao Senhor Altíssimo: eu sou teu servo Abraão. Se você observar, o texto continua em Gênesis 14, 21 a 24, diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levantando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e jurou que nada tomarei, eu juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e da parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes tomem o seu quinhão. Abraão disse: não, rei de Sodoma, eu não vou enriquecer por causa de dinheiro e riquezas. Eu não vou enriquecer por causa de prata e de ouro que você pode me ofertar. Eu não vou enriquecer por possuir coisas. Eu tenho o Deus Altíssimo. Dar o dízimo é uma atitude de dizer: eu sirvo a Deus e eu não sirvo a Mamon. Quando você traz o teu dízimo à casa do Senhor, você está declarando essas coisas para o Senhor. Veja, você pode abençoar o teu dinheiro ou amaldiçoar o teu dinheiro, abençoar as tuas finanças ou amaldiçoar as tuas finanças. Lá em Malaquias 3, diz assim: porque eu, o Senhor, estou lendo desde o versículo 6 em diante, até o 12, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Observe, alguém diz assim: mas o dízimo acabou, mudou. Ele diz: não, eu não mudo. Os princípios que eu estabeleci não mudam. Eu, o Senhor, não mudo. E ele continua e diz assim:
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, Deus diz, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Olha só, a sentença que vem, isso não muda, é um princípio imutável. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos, Deus está dando agora o antídoto, como diz o Jackson 5 lá assim, o antílope, né? Deus achou o antílope, não, é o antídoto da doença, e ele diz assim, olha aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amados, uma coisa interessante aqui, um dia eu estava orando e meditando na palavra, e disse, por que Deus não diz, abrirei as portas dos céus? E quando eu estava pensando isso, veio um pensamento dentro de mim e disse assim, porque porta pode se abrir pelo lado de fora, janela não. Eu posso abrir uma porta, mas a janela do céu, só Deus pode abrir. E então ele está dizendo, eu vou abrir, vai vir de mim, não vai vir do teu esforço, de nada disso, embora ele pede que você se esforce, e que você trabalhe, e você semeie, e do que você produz, você traga o dízimo. Ele continua dizendo, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amado, quando você traz o teu dízimo, você abençoa e transforma as medidas do que você tem. Você descobre a bênção sobre as tuas finanças, e mais do que isso, isso traz a bênção que faz a tua finança frutificar. Nós vamos conversar sobre isso, e você vai entender isso hoje, em nome de Jesus. Por vossa causa, Deus promete, repreenderei. Quando ele diz repreenderei, ele está dizendo, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aqui Deus está falando sobre atitudes que Ele espera de nós, praticando um princípio eterno. Eu aprendi lendo um livro esses dias, e eu fiquei maravilhado com uma parábola que eu achei no livro Uma Vida Abençoada, está nas páginas 54 a 56, e ele faz uma parábola para que você e eu compreendamos claramente o que aconteceu. Ele, na verdade, ele junta princípios de várias parábolas da Bíblia, numa parábola que Deus deu para ele, para que a gente tenha um bom entendimento do que significa dízimo e do porquê o dízimo é para hoje. Ele coloca assim, imagine que um senhor, ele diz, olha, eu preciso, ele chama seus 3 servos mais fiéis, seus mordomos mais próximos. Ele diz, olha, eu preciso ir cuidar dos negócios do meu pai e preparar as coisas de meu pai. E eu vou viajar, e vou ficar um bom tempo fora. Mas eu quero que vocês entendam algo. Eu vou mandar para cada um de vocês, todos os meses, $10.000, para cada um de vocês viverem. A única coisa que eu quero que vocês façam por mim, é que desses $10.000, vocês tirem 1.000 e deem para minha noiva. Para que ela tenha mantimento, para que ela tenha sustento. Eu quero que vocês cuidem dela. Ela é a minha esposa, minha amada noiva, minha eterna noiva. Eu quero que vocês cuidem dela. Então, eu dou 10.000 para você. E desses 10.000, você tira 1.000 e dá para ela fazer os cuidados da vida dela. Certo? Legal, legal.
eu não vou dar nome para eles, eu vou chamar eles de o primeiro servo, o segundo servo e o terceiro servo. Porque se eu der nome e cito um nome, depois a pessoa pode dizer assim, o pastor gosta mais do outro, e vai citar o nome, vai dizer que eu não gostei eu citei como uma indireta, nada disso. É primeiro, segundo e terceiro. Viajando este homem, alguns meses depois, ele liga para sua noiva, para sua esposa, e diz, querida, como você está? Tudo bem? Ela diz, está tudo bem. E ele diz, escuta, o primeiro homem, ele está cumprindo aquilo que eu combinei com ele? Ele está te passando os $1.000? E ela diz, sim, fielmente. Todo primeiro dia do mês, ele vem aqui e entrega $1.000. Uau! E o segundo? O segundo é diferente. O segundo, eu não sei porquê, mas ele vem aqui todo primeiro dia do mês. E ele deixa $2.000. E o terceiro? O terceiro é o seguinte. O terceiro, no primeiro mês, quando você viajou, ele trouxe 800. No segundo mês, ele só trouxe 300 e depois nunca mais trouxe nada. Pensa comigo, como vai reagir esse senhor com relação a esses servos, para quem ele tem mandado, como disse o pastor Levi, se você tem para dar, é porque alguém deu para você. Como vai reagir esse senhor que deu essa promessa para essas pessoas? Como esse senhor vai tratar esses servos? Então, eu vou continuar nessa parábola e vou dizer que ele ligou para o primeiro e disse, servo bom e fiel. Obrigado porque você me ama e tem dado aquele $1.000 todos os meses para minha noiva. E você tem cuidado das necessidades dela e você tem sido fiel com ela. Muito obrigado. Você vai continuar recebendo esses $10.000 todos os meses. Aí ele liga para o terceiro. E ele diz, e aí, servo negligente? Como você não está sendo fiel comigo, você não está sendo fiel à minha noiva, você não está sendo fiel a mim, a um trato que eu fiz contigo, então, a partir do próximo mês, não enviarei mais os $10.000 para você. Porque você não está dando nada para cuidar da minha noiva. E ele liga para o segundo e diz, servo bom e fiel, servo extraordinário. Eu quero te dizer que estou muito feliz com o que você está fazendo. E o teu amor pela minha noiva é tão grande que você está dando 20%. Portanto, aquele que não cooperava com ela, eu tirei os 10.000 dele e agora estou entregando a você, que é fiel. Então, a partir do próximo mês, enviarei para você $20.000. Você conseguiu compreender? Você não morreu, você permanece aí? A notícia não foi tão assim forte que te deu um ataque cardíaco. Você sobreviveu. Então você entendeu o princípio. Porque o dízimo existe? Para que haja mantimento para minha noiva, para que ela invista em missões, para que ela cuide das pessoas que estão necessitadas na minha igreja, para que a ação social da igreja opere, para que ela possa alcançar pessoas, para que ela possa enviar pessoas, para que ela possa trazer para dentro do meu corpo todos aqueles que eu amo e que todos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho. Por isso, quando você dá o teu dízimo, você está investindo no corpo de Cristo. Eis a relação do dízimo com o corpo de Cristo. Por isso Melquisedeque trouxe pão e vinho. E por isso Abraão reconheceu, é o Messias futuro, desde já serei fiel a Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, a Ele eu entrego o meu dízimo. Ao Deus Altíssimo, preste atenção, devolver o dízimo, abençoa sua finança. Lá em Hebreus 7:8 diz assim: aliás,
Aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive para sempre. Se aqui na terra recebe os dízimos uma diretoria de uma igreja que tem um conselho espiritual e um presbitério de governo e uma estrutura de cuidar bem das pessoas, de discipular, de fazer grupos nas casas e tal, se aqui recebem estes homens, quando você entrega aqui, lá no céu, quem recebe a tua oferta é aquele que vive. O escritor de Hebreus, um livro do Novo Testamento, está dizendo que o princípio permanece no Novo Testamento. Então eu quero te dizer uma coisa, alguém diz assim, pastor, eu gosto de dar oferta, mas dízimo, eu não concordo com o dízimo. Querido, aí você traz a tua oferta, e você traz a tua oferta, e você às vezes até dá bastante de oferta, e você diz, não sei, é uma luta, todo mês, eu até estou sonegando, estou dando meia nota, fazendo, amado, sabe, enquanto você não abençoar a sua finança, sua oferta não vai trazer bênção para você. Não adianta negociar, não adianta ir atrás, sabe? Eu estou trazendo essa palavra para você hoje, depois de ter tirado a oferta, para você não pensar assim, deixaram para o final hoje, porque hoje vão fazer as ameaças e não sei o quê, depois vão querer arrancar tudo do nosso bolso. Não, amado, eu só quero te ensinar um princípio. Você nem é obrigado a praticá-lo, só estou te dando um conselho que eu aprendi na palavra de Deus e que eu tenho praticado. É algo que eu e você precisamos viver. Quando a gente traz o dízimo aqui na frente, a gente abençoa os nossos 90%. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, entender um pouco mais sobre isso. Abra lá comigo em Lucas 9. Lucas 9, versículos 12 a 17. Vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Eles atenderam e acomodaram a todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos cheios. Presta atenção. Imagine que nós estamos lá, somos esses discípulos, né? Não se imagine Judas, tá? Só se imagine um dos outros discípulos, então, né? Nós não roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Judas roubava, hein, pessoal? A Bíblia diz que Judas botava a mão na bolsa, hein? Mesmo assim, Jesus o amou até o fim. Mas imagine que a gente está lá com Jesus na montanha, e de repente a gente se une e diz assim: o mestre já ensinou, começou hoje de manhã às 9 horas da manhã, e a gente pensou que ele ia parar meio-dia, não parou, continuou ensinando, e o povo não para de escutar ele, fica, e agora já é 4 da tarde. Vamos falar com o mestre, porque daqui a pouco vai anoitecer, e tudo vai fechar, e só o Mac vai ficar aberto. E Mac, você sabe que você chega lá, tem pouca gente, mas você tem que entrar na fila, tem que esperar o lanche, sabe? E é aquele lanche ainda, Mac, né? Que de feliz só tem o nome. Tá, vamos falar com o mestre. Chegaram lá, mestre,
O povo está aí, daqui a pouco fecha tudo, fecha mercadinho, fecha tudo. Você sabe que vila do interior é assim, Senhor, mercado, restaurante fecha para almoço, fecha para jantar, sabe? Então, Senhor, tem que liberar esse povo. Mas Jesus disse, não, eu estou ensinando eles, sabe de uma coisa? Tem vocês de comer a eles. Uau! Eu creio que o discípulo que falou com Jesus voltou para os assim, eu não sei o que ele está querendo nos ensinar, mas tem alguma coisa acontecendo no ar aí, amados. Eu disse para ele que nós só tínhamos 5 pães e 2 peixes, e ele disse, tem de comer. Aí eu perguntei para ele, você quer que nós tire do nosso dinheiro? A gente já tem pouco que a gente bota na bolsa, o Judas rouba, como é que a gente vai comprar comida para toda essa gente? Como é que a gente vai trazer até aqui? Mas ele não quer que a gente vá comprar, ele disse que a gente é para dar de comer e mandou a gente organizar o povo em grupos de 50. Amados, imagine só, se são 5.000 homens e se cada homem daquele ali tivesse com a sua esposa e pelo menos 2 filhos, e todo mundo sabe como é que é uma família judaica, né? Seriam 20.000 pessoas. Se fosse só o homem, a mulher e um filho, seriam 15.000 pessoas. Vamos deixar por baixo, tinha muitos caras solteiros lá, e muito cara que era casado novo, nem tinha filho ainda, então vamos deixar, era 10.000 pessoas, tá bom, mas o Senhor mandou organizar de 50 em 50, e eu acho que o primeiro milagre que aconteceu ali foi esse, os discípulos conseguiram organizar aquelas pessoas rapidamente, de 50 em 50, às vezes para organizar uma fila aqui, amados, dá uma briga. Você já viu isso? Já tentou se organizar num lugar assim? A coisa fica, né? Vai tomar o cafezinho ontem na nossa escola aqui, estava maravilhoso. Aliás, quem estava na escola ontem? Levanta a mão aí. Vocês foram mega abençoados, hein? Eles receberam do Senhor um monte de bênção. Foi extraordinário o que aconteceu aqui sexta e ontem. Foi muito bom. Mas a hora do cafezinho ali, amados, era uma assim, e aí? Daí alguém, não, entra por aqui, entra por ali e tal, né? É aquela dificuldade. Daí a gente, graças a Deus, que crente está aprendendo a ser paciencioso, e foi respeitando um ou outro, não, pode servir e tal, deixa e tal, né? Mas eles organizaram aquela multidão em grupos de 50. Todos se assentaram. Só que daí começa a pensar comigo. Aqueles discípulos chegaram para Jesus e disseram isso daí, a multidão está toda sentadinha. Eu acho que a multidão ficou tão curiosa quanto os discípulos e se organizaram rápido só para ver o que ia acontecer. Vamos se organizar ligeiro para ver o que ele vai fazer. E ele pegou os pães e deu graças e abençoou aqueles pães. E daí ele pegou aqueles 5 pães e deu um pedaço para o Pedro. Outro milagre maravilhoso nesse contexto é que Pedro não deu nenhum comentário, amados. Normalmente Pedro dá uma comentada, e aqui ele não falou nada, mas ele recebeu um bocado de pão na mão dele, assim, e aqueles 5 pães se tornaram 12 pedaços nas mãos dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. E aqueles 2 peixes se tornaram 12 pedaços de peixes nas mãos daqueles 12 homens. E o Senhor disse, vão e sirvam. E eu fico imaginando aqueles homens. Chega no primeiro grupo de 50, e ele começa a dar um pão. E dá um outro pão para outro. E dá um outro pão para outro. E quando ele está lá no 25, o número 3 diz, tem mais um pedacinho? Sabe como é que é, né? Estou desde manhã, deu mais um pedaço, dá mais. E daí já dá outro, aí começa a dar pedaço, 50 receberam. E ele olha para o pão e diz, esse pão não diminui? E ele vai para o segundo grupo de 50 e começa a distribuir pão e vai, e distribuem assim, eles vão e distribuem pão para toda aquela multidão, e toda aquela multidão recebe pão com abundância, mais que um pedaço, bastante, até o ponto que eles chegam na última pessoa que eles estão distribuindo, e eles pegam aquele último pedaço assim, para você, e daí eles 12 ficam sem nada nas mãos, e eles esse é o segredo que Deus quer ensinar para nós. Dá de comer, mas a gente vai ficar sem. Voltaram, Jesus, todo mundo comeu. Né? Todo mundo comeu, nós não temos mais nada na mão.
Aí Jesus disse, tá bom, recolham as sobras então. Aí eles foram e começaram a recolher. Ei, sobrou alguma coisa? Ah, sobrou, bota aqui no cesto. Tá? Juntaram tudo e vieram com 12 cestos cheios. Eu fico imaginando, se fosse escrever essa parte bíblica assim, e voltaram com 12 balaios, nego. 12 balaios cheios. Jesus sobrou esses 12 balaios. Disse, vocês pensaram que iam ficar sem comer? Como? Enche um pandulho com esse balaio, cheio de pão. Há princípios eternos sendo ensinados aqui. A gente faz assim essa brincadeirinha, assim, né? Mas só para você entender coisas que às vezes a gente deixa de pensar. A gente deixa de prestar atenção no detalhe. E a brincadeira é só para que você veja que há um detalhe muito importante ali. Jesus estava ensinando esses discípulos. Ele estava dizendo para eles, enquanto vocês não aprenderem esses princípios, vocês nunca vão viver uma vida de prosperidade. Eu não estou aqui ensinando a teologia da prosperidade, amados, aquela teologia. Eu estou ensinando a teologia de quem é fiel a Deus, tem um Deus fiel. Quem é fiel a Deus, tem certeza, eu tenho certeza, que o Deus que você vai encontrar é fiel a você. Mais fiel que você, muito mais fiel que você, ao ponto de na tua dúvida e no teu trabalho, mesmo que você esteja assim, não sei o que vai dar, Ele vai te dar 12 cestos cheios no final. Porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele diz, viste bem que eu velo pela minha palavra para cumprir. Em outra ocasião ele fala pelo profeta, pela boca do profeta, e ele diz, nenhuma das minhas palavras caiu por terra, e nunca vão cair por terra. Os céus e a terra passarão, Jesus mesmo disse, mas as minhas palavras não vão passar. O que Deus está ensinando para nós é de que nós podemos confiar nele de inteireza de coração. Há um princípio muito grande aqui, e são duas chaves que são segredos para a multiplicação na nossa vida. Primeiro, algo precisa ser abençoado antes de se multiplicar. Tem pessoas que estão chegando na igreja, e elas chegam e elas vêm, e de repente alguém mostra para elas, principalmente essas que aceitam estar rapidamente sendo cuidadas, elas dizem assim, eu preciso regularizar meu casamento, meu relacionamento, estamos aqui juntos, mas a gente não é abençoado, a gente nunca recebeu a bênção, então a gente põe esse propósito de receber a bênção de Deus, o quanto antes. E essas pessoas vão se multiplicar. Porque quando algo é abençoado, esse algo abençoado pode multiplicar. Algo que não é abençoado, não multiplica. Pode ter bastante coisa, mas não é abençoado. Pode até ter muito, pode até ter aquilo que parece ostensioso, mas não é abençoado. Algo que precisa multiplicar, algo que pode multiplicar, só multiplica quando é abençoado. E o segundo é, somente pode multiplicar aquilo que for dado. Só vai multiplicar aquilo que você tiver a coragem de abrir mão. Eu gosto de um pastor de sabedoria que tem, e ele tem umas frases que me impactam muito. E uma delas diz assim, a semente que deixa sua mão, nunca deixa sua vida. Ela o encontra algum tempo depois, porém multiplicada. Eu não sei se você teve esse privilégio de plantar alguma coisa na sua vida, assim, tipo um feijão, e nem estou falando daquele feijão do algodãozinho, que depois que brotou e você viu que brota, você deixa morrer lá no copinho, por inanição, sem água, sem replantar, sem nada. Mas de plantar realmente no chão uma semente. Eu tive esse privilégio de plantar feijão e plantar milho. Ainda hoje à tarde estava lembrando da minha avó. Hoje ela está com 99, daqui a pouco vai fazer 100 anos. Mãe da minha mãe.
E eu lembro que numa parte do terreno a gente sempre limpava, eu ajudava ela lá, e ela plantava então milho, alguma coisa assim. Meu avô uma vez plantou muitas melancias também. Interessantíssimo é que naquele buraquinho que ia 2, 3 feijãozinhos que eram regados depois, nascia um baraço que se esparramava pelo chão, e nesse baraço começava a nascer uma vagenzinha, e dentro dessa vagenzinha ia engordando alguns grãozinhos, e não era para colher, era para deixar lá. E daí chegava num ponto que aquilo começava até a secar. E quando estava começando a secar, que ele já estava seco, ela dizia, é tempo de colher, e a gente ia lá arrancar aquilo. E a gente abria aquelas vagenzinhas, e saíam feijãozinhos lá de dentro. O interessante é que cada baraço daquele produzia muitas vagens e muitos feijões. O interessante também era que cada pé de milho, aqueles 2, 3 milhos que você colocava no buraco, um deles que vingava tinha um pé de milho, que dava no mínimo 3 socas de milho. E eu nunca pesquisei para saber quantos milhos tem numa soca em média. Mas você pode ligar para o Dr. Google e acessar o Dr. Google depois do culto. Agora não pesquise, pesquise em casa. Mas você vai ver que tem muito milho daquele pé de milho que nasceu de 1 grão de milho. Esse é um princípio que Deus está ensinando para os seus discípulos. Está dizendo assim, quando você dá um pãozinho para cumprir os propósitos do meu reino, alimentar essas pessoas que estão me ouvindo, que estão aprendendo de mim. Se você tem esse princípio, se você tem essa humildade de dar o pouco que você tem, eu quero te dizer que no final você colhe um cesto cheio. Jesus estava ensinando um princípio para os seus discípulos, um princípio de ser abençoado nas suas finanças e de como multiplicá-la. Concluindo, né? Entregamos ou devolvemos o dízimo ao Senhor primeiro, para que as nossas finanças sejam abençoadas. E entregamos, damos as nossas ofertas, e mais, além dos nossos dízimos, porque só aquilo que é dado pode ser multiplicado.